Que Deus abençoe e ilumine tanto você quanto a sua família. No vídeo passado falamos a respeito do Salmos capítulo 17, onde o salmista, através da oração, passa para Deus exatamente tudo aquilo que ele estava sentindo, vivenciando, precisando e principalmente fazendo uso da sinceridade, porque ele sabia que Deus sondava o coração, a mente, os pensamentos, todo o ser dele. Portanto, a oração dele era o mais transparente possível, que nos ensina a também fazer orações sinceras, a não enfeitar nada. O que tiver de falar, falar nas nossas orações. O que tiver de pedir, pedir, sem enfeitar nada, mas ir direto ao ponto, pedindo a Deus sempre o socorro, sempre pedindo a Deus o auxílio, sempre pedindo a Deus a salvação e o livramento. E aqui na continuação do versículo 5 até o versículo 13, nós observamos outros pontos muito importantes que nós devemos levar em consideração em relação à vida que Davi levava diante de Deus. Nós vemos, por exemplo, que Davi andava em obediência a Deus todos os dias. A verdade é que quantas não são as pessoas que desejam ter uma vida a nível da vida do rei Davi, uma vida abençoada, uma vida com saúde, uma vida com proteção, uma vida próspera em todos os aspectos, todos os sentidos, mas nem todos querem fazer o que o salmista fazia, que é andar em obediência à palavra de Deus, não só um dia, não só 2 dias, não só quando você está precisando ser livre de uma situação, mas todo santo dia. E outra coisa que nós observamos é que Davi vivia uma vida de oração. Por que ele vivia uma vida de oração? Porque ele sabia que Deus ouvia a oração dele, ele sabia que Deus estava ali ao lado dele e as direções que Deus daria a ele como resposta às orações que ele fazia seriam muito superiores do que um conselheiro do rei poderia dar, um amigo poderia dar. Ele sabia que a oração dele a Deus resultaria na direção de Deus para que ele pudesse vencer toda e qualquer situação. Por isso que ele tinha essa sabedoria de sempre estar em oração, sempre estar pedindo a Deus livramento e salvação. E outro ponto que nós observamos é que Davi sabia, atente, ele sabia que os inimigos dele estavam sempre tramando contra a vida dele e por isso ele pedia sempre a Deus proteção. E não é o que nós vivemos hoje em dia. Quantas não são as pessoas que na nossa frente é uma coisa e por trás são outras? Quantas não são as pessoas que na nossa frente falam uma coisa, por trás fala outra? São, no popular dizendo, 2 caras, 2 faces. Nós estamos rodeados de pessoas assim, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que querem nos destruir, mas nós sabemos que não é elas em si, mas sim o mal que está usando a vida delas. Portanto, eu não posso odiá-las, eu não posso querer o mal delas. Pelo contrário, eu tenho que orar a Deus pedindo livramento, orar por aquela pessoa que está me perseguindo, por aquela pessoa que quer puxar o meu tapete, por aquela pessoa que quer o meu mal e pedir a Deus o livramento dos meus inimigos. Mas os meus inimigos não são as pessoas, mas sim o mal que tem usado muitas pessoas. Então atente para isso. O salmista andava em obediência à palavra de Deus todos os dias, como também vivia uma vida de oração, porque ele sabia que Deus ouviria a oração dele e ele também sabia que tinha muitos inimigos e que os inimigos estavam tramando contra a vida dele. Por isso,
ele pedia a Deus proteção todo santo dia. E é isso que nós temos que colocar em prática. Ele diz assim, Salmos 17, no capítulo 5, na tradução dos dias atuais: tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos e, na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles estão como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles com a tua espada. Salva-me dos maus. Que Deus abençoe a todos.